Uma crente no altar diz eu fui lésbica. Um crente no altar diz eu fui travesti. Isso não é testemunho, isso é testemunho. Aonde é que está escrito lá na Bíblia esses tipos de testemunho? Na Bíblia está escrito os testemunhos dos milagres que os apóstolos fizeram, das bênçãos que Deus fez e das perseguições que eles passaram. As pessoas ganham dinheiro com isso. É uma vergonha um homem chegar em cima do altar e contar um testemunho. Agora um testemunho é bonito. Isso é pessoas que ainda estão com o pé no mundo. Parece que tem prazer de contar o que fez. Observe-se, todos os crentes fazem isso. Então isso não traz edificação para a igreja. A base do cristão é a Bíblia. Porque não é testemunho, é testemunho. São mentiras, irmão. Você conhece a pessoa e sabe que não aconteceu aquilo na vida da pessoa, e ele gravou, lançou na internet, e tem pessoas postando, e os irmãos visualizam mais os testemunhos do que uma mensagem. É uma igreja que não está totalmente espiritual. Você sabia que antigamente os pastores não concordavam que esses tipos de testemunho não aceitavam, não. Você tinha que contar coisa de edificação. A igreja vivia em oração, em jejum, subindo ao monte. O povo sentia a dor um do outro. Era totalmente diferente. Isso está se cumprindo o que Paulo falou. Com o decorrer dos anos, esta igreja vai se corromper. Ela vai dar ouvido, doutrinas de demônio. O apóstolo Paulo sabia discernir qual era os espíritos. O cabra entra na igreja hoje, dá testemunho, prega por todos os altares, e amanhã o cara enfiado nas drogas, no crime, na prostituição, escarnecendo a igreja. Uma pessoa que se converteu, ele escarnece a igreja? Essas pessoas nunca se converteram. Eles vieram para dentro da igreja, ninguém vigiou, batizou, deu santa ceia, um presbítero, vizinho da gente, há tantos e tantos anos de crente, já caiu mais de 2 vezes no adultério. Essa pessoa está convertida, meu irmão? Quem converteu, a Bíblia diz que está morto. Gente, vê se eu estou falando Bíblia. Diz que está morto para o mundo. E quem está morto ressuscita? Para ir adulterar? Não, ele tomou um banho de água, ele não sabe nem o que foi que ele fez, e arrastaram ele para o altar, porque ele tinha fama, porque ele tinha posição e sabia falar bonito, tinha estudo, consagraram. Tu toma cuidado com testemunho, porque eu não vejo ninguém querer subir no altar e nem gravar edificação. Vocês acreditam tanto nessa história de testemunho de feiticeiro? Vocês estão completamente enganados. O feiticeiro, ele mentia. Olha, o cara mentia quando estava na feitiçaria, e dentro do evangelho está mentindo muito mais ainda. Porque o que tem é pessoas mentirosas dentro do evangelho. Nunca se converteu da mentira. Então ele mentia lá, enganava lá e chega para enganar aqui. E você muitas vezes vai atrás do testemunho daquele pai de santo, daquela mãe de santo, e nunca aconteceu aquilo. Mente, irmão, mente nos testemunhos. Testemunho é de Deus, mas triste não. Eu não sei como é que você acha, tem cara de pau de dizer que é um homem de Deus, um pastor, e você deixa uma mulher subir em cima do seu altar para dizer, eu fui lésbica, agora eu sou de Deus. Uma disse isso lá no Rio Grande do Sul. Daí a pouco estava paquerando a mulher do obreiro. Você pode acompanhar que ele é crente, mas o caminhar não é. Ele é crente, mas a mão não é. Ele é crente, mas a voz não é. Gosta de viver muito com as mulheres, anda muito ao lado dos rapazes, é uma coisa estranha. E quando pensa que não, a bomba estoura. Mas como agora se separa obreiro, meus irmãos, não é pela visão de Deus, é pela visão do homem. O cabra tem dinheiro. Agora há pouco separaram uma grande igreja, um camarada que veio de lá, era isso lá, travesti no mundo, chegou dentro da igreja, disse que se convenceu, porque não é converteu, certo? E o povo só falando, e as coisas acontecendo. Após chegou um momento que o cara se apresentou, um brilhozinho assim, para separar o cara.
a obreiro. A igreja, meu irmão, ela está afundando como Titanic. A igreja não, desculpa, porque a noiva não afunda. Os escolhidos que não se aplicaram às suas vestes com manchas não afunda, estão decepcionados. Mas vamos falar assim, a religião, porque o que estamos vendo é religião. Porque quem está concordando com o que está acontecendo aí é um religioso, não é ainda um convertido, um filho de Deus. É uma falta de brilho você chegar em cima do altar e dizer: eu fui um travesti, e eu fui aquilo, e eu fui aquilo outro, eu tive com tantos homens, e as meninas... Se fosse de Deus, alguém chorava, sentia a presença de Deus. Torna-se a igreja um local de zombaria, achando graça no que ele fez e não misericórdia, achando graça no que ela está dizendo. Então, são coisas envergonhosas, coisas nojentas. O apóstolo Paulo foi um homem muito terrível, mas você não encontra ele contando. Citar algum testemunho do Velho Testamento, até no Novo, um crente dizendo, testificando, eu fui, então vamos considerar, porque eu só encontro do Velho Testamento até o Novo testemunho de edificação. Agora, de destruição, imagine, tem um católico dentro da igreja, está ouvindo certo testemunho. Eu não sei se você vai gostar da minha mensagem, mas foi a inspiração que veio e eu estou pregando ela. E estou enviando em rede nacional, porque agora é pela posição, meu irmão. Por que tem esses gananciosos dentro das igrejas que vivem assim, ó, de olho duro, deixando o altar para ir atrás da política? Tem esses gananciosos que por dinheiro que não pode ver, tem que abrir uma igreja que é para arrumar dinheiro. Essas bagaceiras que estão dentro da igreja. O porquê que está acontecendo isso? Porque os pastores, emocionados para dizer, na minha igreja já tem tantos presbíteros, estão consagrando os cães no lugar de obreiro. Então acontece tudo isso. Você vê, todo o desmantelo que está dentro do evangelho é por causa de passar a mão por cima do pecado e ungir pessoas sem conduções. A Bíblia diz que o presbítero, ou o diácono, ou o pastor tem que ser homem de testemunho, filho obediente. E está na rua o povo dizendo, é filho do pastor. Mas o cara dentro da igreja, consagrado como pastor, e o filho dele travesti, e a filha dele lésbica. E aonde passa, ao filho do pastor, aos escândalos, feito tudo às pressas, tudo errado, tudo pela posição, e aí começa a sofrer, e depois é tarde demais. De natureza, que você chega dentro do templo, você vê 3% no espírito e 97% tudo na carne. Tudo na carne. Quem está no espírito não entra no lugar de adoração para estar olhando o sapato do outro, a chinela da outra, quem pregou bonito, dizendo que o outro errou, como se ele fosse completo. E é o que a gente vê, falando do outro, da porta da igreja, no meio do caminho, falando do outro, não sai para entregar um folheto, para evangelizar. Então, é carnal. Eu não sei porquê, dia de domingo é o dia que existe mais crente. Aliás, todos os crentes dia de domingo estão na igreja. Por quê? Porque toda a vida foi o culto mais frio que existe, é o culto dia de domingo. Porque vai todo tipo de tranqueira e se aloja dentro da igreja. Por que a igreja parou de orar? Por que a igreja parou de jejuar? Por que a igreja parou de subir o monte? Você sabe por quê? Não sabe? Eu vou te explicar. Porque ele não tem mais gente no espírito. Se ele disser que vai para o monte, ele vai só. Vamos fazer um dia de jejum, não encontra nenhum. Vamos passar uma semana de consagração, Deus me livre. Você entendeu? Então é tudo carnal. Ele não encontra. Ele vai facilitando as coisas e botando aquela coisa light. Por quê? Porque ele não tem ninguém capacitado. Agora, antigamente era diferente. O camarada tinha que pagar o preço, porque o aperto, o erro que o povo diz que os pastores faziam antigamente, servia a edificar, servia.
fazia? Salvava alguém, livrava alguém. Mas essa liberalidade agora, porque também os que estão ali na frente são carnal, são separados pela letra. Depois começaram a separar um homem que tem que ter um curso de teologia para ser um pastor, para ser um diácono, para ser um presbítero. A igreja desceu, ela não conseguiu mais se equilibrar. Por quê? Porque passaram a honrar a letra. Paulo era o quê? Um grande estudado, mas a Bíblia fala que Silas era? Não. Pedro e João, ele diz, somos sem letra. Não significa que ele não sabia ler, mas ele não tinha curso. Até a sombra dele curava o povo. E a sabedoria que Pedro tinha como pastor. Está vendo que a igreja saiu do lugar? Você está vendo? Olha aí, e foi o primeiro pastor que Jesus escolheu, foi Jesus escolheu a dedo, você vai ser o pastor. Sabia ler, não tinha formatura. E por que criaram isso? Aí depois que criaram isso, trouxeram a política, colocaram dentro e agora não é para falar. Querido, se você quer se inscrever no meu canal, os vídeos são assim. Me desculpe, se eu prego, porque eu vivo, eu discordo. Amém? Ó, se inscreva no canal, não fique sem se inscrever. E compartilhe para os outros canais. Não baixe o meu vídeo, né? Compartilha lá ou posta. Tá lá, postar. Para você postar o meu vídeo para visualização vir para aqui, para o meu canal crescer. Porque tem pessoa que abaixa o vídeo e aí bota lá. Isso aí não dá certo. Até a próxima.